Faço carinho na barbinha do papai. Essa foi a nova polêmica aí do cantor Alessandro Vilas-Boas. Fala pessoal, meu nome é Denis Alacoque, esse é o canal Cristão dela. Tô um pouquinho sumido aí, mas decidi fazer esse vídeo para vocês, para esclarecer algumas coisas. A nova polêmica aí do mundo gospel na atualidade, né? Desde já, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like aqui embaixo e se inscreva no nosso canal para que surjam outros vídeos como esse também, tá? Lembrando que nós temos aqui vários shorts também bem interessantes, faz muito sucesso aqui no canal, deu um boom no nosso canal, então fico muito feliz pelo engajamento de vocês, tá? Vamos falar sobre essa música do Alessandro Vilas-Boas, um cantor gospel, esse trecho que fez muito sucesso, né? Faço carinho na barbinha do papai. Uma coisa meio estranha que a gente ouviu. Faço carinho na barbinha do papai. Faço carinho na barbinha do papai. Centenas de memes, mas é também um assunto que a gente pode abordar com um pouco mais de seriedade, beleza? Bom, na verdade, contextualizando para vocês, né? Essa canção que tem esse trecho, Faço carinho na barbinha do papai, vou deixar um trechinho dessa música aqui, ela viralizou no TikTok com pessoas fazendo alguns memes, né, de indo na igreja e esse tipo de canção, um pouco mais, vamos dizer assim, intimista, tocando durante um culto, tá? Mas, na verdade, pessoal, é mais um meme, tá? De fato, o cantor Alessandro Vilas-Boas, ele admite que cantou essa música, teoria, né, é o compositor dessa música, mas não é dessa forma que as pessoas têm colocado no TikTok, no Instagram, outras mídias sociais. Para você que não conhece, o Alessandro Vilas-Boas é cantor e compositor, embora tenha uma aparência um pouco bem mais novo, né? Não é aquele jovem de 36 anos, né? Carinha de 17, não é esse meme. Mas o Alessandro Vilas-Boas, vou deixar uma foto dele aqui também, é um cantor-compositor que tem uma aparência bem jovem, mas, gente, ele tem 34 anos de idade, não parece realmente, mas ele tem 34 anos de idade. Começou a fazer sucesso, eu percebi, eu acompanho a mídia gospel já tem muito tempo, né? Eu sou cristão desde os 8 anos de idade e eu acho que começou a virar chave nos últimos 2, 3 anos, que a música dele começou a ficar bastante conhecida, né? Na verdade, o que eu entendo, o que eu percebo das músicas do Alessandro Vilas-Boas é que as suas músicas têm uma aparência um pouco mais intimista nas letras, tem um quê muito mais de poesia, não é uma canção cristã tradicional como de Fernanda Brum, Ana Paula Valadão, como Kleber Lucas, o antigo Kleber Lucas, né, porque hoje está meio estranho, como Thales Roberto, também das antigas. Então tem um quê mais intimista, tem um quê um pouco mais teórico, pouco teológico. Você precisa tentar compreender os detalhes. Vai ter nas suas músicas ali algumas chavezinhas, se você falar, opa, tá falando desse tema, ou peraí, tá falando dessa passagem, desse versículo, então você vai ter que pensar algumas coisas. Então em 90% das suas músicas vai ter ali, você vai identificar, sei lá, 20% tem algo de literalidade bíblica, o resto é mais poesia do que qualquer outra coisa. Esse é o modo com que eu entendo e com que eu vejo as músicas, pelo menos que eu conheço. Talvez tenha centenas de músicas, eu acredito que ele tenha outras músicas, então é até ruim, né? Mesmo por essa aí, Faço carinho na barbinha do papai, é meio esquisito, mas embora a gente conheça pelo meme, muitas pessoas o conheçam pelo meme, ele tem outras dezenas de músicas que, na minha opinião, são boas. Eu já cantei, já toquei no violão, na bateria, algumas das suas músicas, enfim, mas são boas e é lamentável que seja conhecido por outra fora da bolha, né? Por esse tipo de trecho que é realmente um pouco constrangedor, mas para quem conhece o cantor, o cristão, o Alessandro Vilas-Boas, sabe que não é apenas aquilo ali, né? Pessoal, essa questão das canções novas terem esse caráter um pouco mais intimista, essa intimidade, como por exemplo de chamar Jesus de lindo, de maravilhoso, de adorável, e esse tipo de adjetivos um pouco mais personalistas, um pouco mais que a gente diria, por exemplo, para um namorado, para uma namorada, para uma pessoa que a gente tem uma admiração, até sentimental em relacionamento mesmo, é uma característica das novas músicas
da atualidade mesmo, a gente vê essa transformação. Eu já acompanho essa transformação também, pelo menos, gente, isso aí tem acontecido pelo menos nos últimos 5 anos, é uma grande crítica no meio evangélico sobre esse tipo de linguagem, de chamar Jesus de lindo, de tudo, e outros adjetivos um pouco mais incomuns. Em algumas igrejas mais tradicionais, esse tipo de canção jamais seria tocada e abordada. O cantor diria a primeira frase assim, o pastor ia lá tirar o microfone da mão dele e não deixaria ele cantar, porque acredita que em cima do púlpito ou na congregação a gente precisa ter, isso é uma opinião bem particular, tá? Mas acredito que a gente tem que ter uma visão e uma linguagem em cima do púlpito para a congregação de respeito e de reverência. Chamar Jesus de lindo ou qualquer outro adjetivo, ou com outra intimidade, ou até mesmo Deus Pai, seria uma forma de desrespeito, de desconsideração da pessoa de Deus, correto? Então esse tipo de canção não seria abordada, e é aí que as congregações optam por regular. Sim, tem muitas igrejas que regulam o ministério de louvor, e o pastor faz questão de saber quais são as músicas que irão ser tocadas, que irão ser ministradas ao longo do culto. Essas canções não podem ser vindas da cabeça do líder de louvor lá, não, agora nós vamos cantar essa música do tal cantor. Não, tem igreja, pessoal, que faz questão de saber até mesmo o nome e quem é o compositor da música. Não só quem é o cantor, mas é o compositor. Por exemplo, tem uma música muito famosa do G.C. Aguiar, que se declarou como uma pessoa, um jovem homossexual. A partir do momento em que ele se declarou como homossexual, ou até bissexual, não sei exatamente como ele se declarou, né? Se bi ou se homo, mas muitas congregações proibiram com que as músicas dele, as interpretações dele, não foi nem ele quem lançou as músicas, não foi nem ele quem compôs as músicas, mas por vir o sucesso da boca dele, as igrejas proibiram com que os seus ministros deixassem com que essas canções fossem cantadas e tocadas nas igrejas, para você ver o ponto, né, do controle que existe por parte de alguns líderes. Então, é uma questão atual e eu acho que não vai mudar. Acho que é uma tendência futura. O meio worship, né, das canções, ela não vai mudar, vai para essa linha e tende a até aprofundar um pouco mais essa intimidade ao falar de Deus e ao falar de Cristo, correto? Então não tem para onde correr, mas realmente o Alessandro fez essa canção aí. Assim, primeira coisa, é antigo pra caramba, muito mesmo. Eu acho que eu devia ter 20, 21 anos na época que a gente gravou aquilo, então não é recente. Segunda pergunta, não é uma coisa que a gente canta na igreja, não é uma canção de domingo, e a gente nem aconselha você a fazer isso. Eu tenho sim uma espécie de vergonha alheia, eu quero explicar aqui, vergonha alheia no sentido de tipo, cara, é realmente meio engraçado no mínimo. Pessoal, segundo o Alessandro Vilas Boas, ele se pronunciou sobre esse fato, sobre esse trecho da canção, e ele se pronunciou dizendo que essa canção é uma canção de mais de 10 anos atrás. Ele não canta mais, não faz parte do seu catálogo ali de canções, de disco ou de lançamentos. É uma canção de mais de 10 anos atrás, então ele tinha pelo menos 24 anos de idade. Ele disse que era um outro momento da sua carreira, era um outro momento do seu ministério, e ele evoluiu e não trata mais dessa forma, né, como trata na canção, esse nível de intimidade e para alguns, de infantilização realmente da música gospel, de faço carinho na barbinha do papai. Realmente não cabe hoje em dia, para muitos ministérios não cabe esse tipo de intimidade, esse tipo de linguagem quando vai se referir a Deus, que nós consideramos realmente como Deus Pai. No ouvido de um leigo, no ouvido de alguém novo convertido, pode soar muito mal. Então se a gente puder, pessoal, tomar o cuidado, a gente deve tomar o cuidado, e ele considera que foi realmente um equívoco. Não considera necessariamente como erro, mas um equívoco é esse tipo de canção, esse tipo de trecho em suas músicas. Pessoal, é basicamente isso. Eu vou pedir para que você novamente se inscreva aqui no canal e deixe o seu like também para novos conteúdos, beleza? Até mais!